Então, sabe, eu trabalho com imagens, não é porque eu escolho as imagens, elas vêm. Como é que as imagens vêm, eu não tenho a menor ideia, elas simplesmente vêm. Como é que eu comecei a escrever? Foi uma confluência de dois fatores. Primeiro, eu estava muito cansado com a universidade, com os professores escrevendo livros chatos só para eles. A quantidade de teses inúteis que têm sido produzidas por essas pós-graduações é uma coisa tão fantástica, teses que ficam empilhadas nas prateleiras, que ninguém lê, que não serve para nada. É um sofrimento, eu estava cansado demais com isso. E já não sabia mais o que fazer, eu não queria escrever. Eu queria me comunicar com o povo, eu gosto das pessoas, eu sou mineiro, gosto de contar caso. Aí, aconteceu o seguinte, eu tive uma filha temporona e ela nasceu com defeito facial, a Raquel, lábio liporino. Aí, lá na maternidade, quando o médico me disse, a sensação que eu tive foi como se uma pedra tivesse atingido um vidro, tivesse estilhaçado o vidro. Naquele momento, o mundo inteiro se resumia naquela menininha feia e no nosso sofrimento. Nada mais, era só aquilo. Naquele momento, então, eu tomei a decisão de que aquilo que eu estava estudando na universidade não fazia nada comigo. Eu sei, pode ter muita utilidade. Coisas maravilhosas que são feitas na universidade, para mim, não estava servindo. E eu tomei aquele dia a decisão de só escrever as coisas do jeito que as coisas viessem para mim. Aí eu comecei a escrever. E comecei a escrever histórias para minha filha. Como é que a gente escreve histórias? As pessoas perguntam isso. É muito simples. A gente escreve história da mesma maneira que as ostras produzem pérolas. Vocês sabem que ostras felizes não produzem pérolas. Aliás, as pessoas felizes não produzem nada. A ostra, para produzir alguma coisa, precisa de ter um grão de areia, uma coisa irritante lá dentro dela, e ela produz aquela pérola para parar de sofrer. E isso acontece também com a literatura. A gente escreve para parar de sofrer. Há vários tipos de sofrimento, né? Havia um sofrimento, no meu caso lá com a minha filha, que era um sofrimento físico, afetivo. Há uns outros sofrimentos que são uma espécie de comichão que dá na gente, uma coisa que começa a coçar dentro da gente. Coça, então você, para se livrar daquela coceira, você escreve. E aí então eu comecei a escrever histórias à medida que as areias iam entrando dentro de mim. Por exemplo, ela tinha 2 anos e era de manhã, eu estava dormindo. De repente ela me acordou, 6 horas da manhã, e me disse: papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu fiquei tão perplexo com essa pergunta, fiquei calado, eu não sabia o que fazer com ela, e não conseguia entender, porque ela nunca tinha tido experiência de morte, ela não sabia o que era isso. Mas você veja, ela estava elaborando isso, estava pensando nisso, tanto que ela me fez a pergunta. Aí, antes que eu falasse qualquer coisa, ela disse: não chore porque eu vou abraçar você. Aquilo me marcou tanto que saiu uma história em torno desse diálogo, que é a história A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, que é uma história sobre a morte. Outra vez, eu ia fazer uma viagem, aí ela já era maior, tinha 4 anos, eu ia fazer uma viagem, ficar muito tempo longe, ia para os Estados Unidos, e ela estava com muito medo, e aí me apareceu uma história para contar para ela. A história aparece. Aí eu contei para ela a história da A Menina e o Pássaro Encantado. Vocês conhecem a história da Menina e o Pássaro Encantado? Vale a pena contar rapidinho aqui para quem não conhece. Era uma vez uma menina que tinha como seu melhor amigo um pássaro encantado.
O pássaro era encantado por duas razões. Ele não vivia em gaiolas, ele vivia solto e só vinha quando queria. A segunda razão é que todas as vezes que ele vinha, ele trazia nas penas as cores dos lugares onde ele tinha estado. Uma vez ele voltou completamente branco e contou histórias de montanhas cobertas de neve. Outra vez ele veio completamente vermelho e contou histórias de desertos queimados pelo sol. E eles se amavam muito, era grande a felicidade, mas sempre chegava um momento quando o pássaro dizia: menina, eu preciso ir. A menina chorava e dizia: não vá, nós somos tão felizes. Aí o pássaro dizia: preciso ir, porque eu preciso da saudade, porque é a saudade que me torna encantado. E partia. Mas a menina não se conformou, não acreditou no pássaro, e numa das viagens do pássaro, ela comprou uma gaiola linda, de prata. O pássaro veio, contou as histórias e foi dormir, e a menina cuidadosamente pegou o pássaro e botou dentro da gaiola. A menina acordou de manhã com o grito do pássaro, dizendo: você não sabe o que você fez. Eu vou deixar de ser o seu pássaro encantado, vou perder a cor das minhas penas, não vou ter mais histórias para contar, porque eu preciso de liberdade para ter as histórias para contar para você. A menina não acreditou, mas o tempo passou, o pássaro ficou murcho, ficou triste, ficou cinzento, ficou calado, não cantava mais, e o pássaro deixou de amar a menina e a menina deixou de amar o pássaro. Então a menina percebeu o que ela tinha feito com o pássaro, ela abriu a gaiola para o pássaro ir. O pássaro disse: menina, muito obrigado, eu vou, vai demorar muito tempo ao ficar encantado e colorido de novo, mas eu voltarei. E aí o pássaro partiu. E a menina então ficava na espera do pássaro, e todo mundo ficou encantado para a menina, porque ela sabia que em algum lugar do mundo havia um pássaro que tinha saudade dela e que estava ficando encantado. E todos os dias ela punha um vestido novo e punha uma flor na jarra, dizendo: quem sabe o pássaro voltará hoje. Então foi uma história que eu escrevi para lidar com a saudade, né? E é uma história também que, sem eu querer, isso é uma coisa interessante nas histórias, que elas têm sentidos muito diferentes dos sentidos que o autor pensa. A gente pensa uma coisa, mas depois a gente descobre, outros descobrem que a história tem outros sentidos. A história foi publicada, fui informado que os terapeutas estavam usando a história para lidar com marido e mulher que gostam sempre de engaiolar um ao outro. Mulher engaiolando o marido engaiolando a mulher. E quando engaiola não tem jeito, acaba o amor, porque o amor só vive numa atmosfera de liberdade. Sem liberdade, o amor não vive. Então, um dia, uma pessoa lá veio falar comigo e disse: mas que linda história você escreveu sobre Deus. Eu falei: qual? A menina e o pássaro encantado. Eu falei: mas como sobre Deus? A pessoa me olhou espantado: mas o pássaro não é Deus que as religiões querem engaiolar? É. Então, aí, depois eu escrevi a história como nasceu a alegria, que era a história de um jardim de plantas maravilhosas, e naquele jardim nasceu uma planta que, ao desabrochar, teve uma das pétalas cortadas por um espinho. É uma referência direta ao lábio liporino, né? Então, quando eu escrevo para adultos, eu sou completamente incapaz de escrever um romance. Escrever um romance é uma literatura que tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Tem um suspense e tem uma resolução do suspense. O Gabriel Garcia Marques faz isso muito bem. 100 Anos de Solidão, uma delícia. Amor nos Tempos do Cólera. O Saramago também faz isso muito bem, mas eu não tenho essa competência e essa vocação. Eu sou mais um retratista. Quer dizer, eu fotografo cenas do cotidiano. É isso que eu sei fazer. Então, eu fotografo com palavras. E se vocês forem ver esse livro, vocês vão ver que o livro é um álbum de retratos. É uma série de cenas que não tem nada, uma não tem nada a ver com a outra, elas são independentes em si mesmas. Cada cena é independente em si mesmo. Porque eu sou encantado com a cena, sabe? Assim, você está caminhando, você vê uma coisa repentinamente. Às vezes são coisas extremamente curiosas. Eu escrevi uma crônica sobre a dentadura.